Boa tarde, abelhinhas. Boa tarde, meninas. Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Sejam todas bem-vindas novamente. A paz a todas. Vamos chegando, meninas. Hoje nós temos a nossa aula 3. Aula 3, vai ser bênção. Boa tarde, meninas. Muitas meninas vão chegar daqui a pouquinho, né? Algumas estão trabalhando, porém o horário escolhido hoje foi às 16 horas. Mas não tem problema porque vai ficar salva, né? E aí quem não conseguir assistir agora à tarde, vai poder assistir depois, né? Paz Alexandra, Paz Miriam, que chegou agora, Paz Mel, Lu Morena, Mel, Rosileide, Carla, Shirley, Tia Neiva, Edilza, Paz do Senhor Jesus, todas vocês. Sejam muito bem-vindas agora nessa tarde. Tudo preparado aí? Caderninho, material, tudo bonitinho, tudo certinho? Já estamos na terceira aula, gente, passa rápido, né? Meu Deus, passa muito rápido, muito rápido. A gente nem sente, quando vai ver já foi. A gente olha assim, a gente pensa, poxa, são 7 dias de curso, nossa, vai demorar a beça. Que nada, já estamos no terceiro dia. É muito rápido. Conseguiram, meninas, fazer as tarefas? Algumas meninas me marcaram. Eu repostei aqui a tarefa, né? Algumas me mandaram em privado. Muito bom. A tarefa de hoje também vai ser uma tarefa muito boa. A de ontem foi uma tarefa mais íntima, né? Mais pessoal. Mas, glória a Deus por isso. Oi, Lismara, chegou! Quem tá chegando hoje, gente, ainda não conseguiu assistir nenhuma aula ao vivo e está assistindo hoje, coloca aí eu, para eu saber quem tá chegando hoje. Preciso saber quem tá chegando hoje. Quem tá chegando aí, bota eu. Railma, paz do Senhor, Railma, seja bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Se você perdeu a aula 1 e a aula 2, fica tranquila que tá salva, tá? Shirley, é isso? Seja bem-vinda, querida. Se quiser assistir as próximas aulas, estão todas... As aulas anteriores estão todas salvas, tá bom? A Railma também chegou agora. Tá bom, Lismara. Pode mandar no privado, sem problema, tá? Meninas que chegaram hoje, sejam todas muito bem-vindas. Sejam bem-vindas à nossa Colmeia, Escola de Discipuladoras. É uma honra receber vocês aqui para fazer esse curso gratuito. Para quem não me conhece, eu sou a Dayana, tá? Eu sou a professora de vocês. Eu sou a Dayana, mais conhecida como Day. E estou aqui nesse trabalho já no Instagram com vocês desde o ano passado, desde julho do ano passado. Em julho desse ano, mês que vem, a Escola Discipuladoras vai fazer 1 ano, gente. 1 aninho de existência, né? Nós vamos comemorar? Claro que nós vamos comemorar, porque a Day aqui é festeira. A Day aqui é festeira. E detalhe, a gente vai comemorar logo, porque a Escola Discipuladoras nasceu no iniciozinho do mês de julho, né? Então, se preparem porque vai vir comemoração aí, tá bom?
Olá, Lia. Paz do Senhor Jesus, Vivian. Então se preparem. Com certeza haverá alguns presentes e algumas surpresas por aí. Glória a Deus por isso. Lucimeire, paz, querida. Oi, Elza, paz, meu bem. Amém. Melhorando ainda da tosse. Ai, Senhor. Seja bem-vinda, Andréia. Meninas, muito bem-vindas hoje. Quem não me conhece, eu sou a Dai, gente. Sou eu que dou aula aqui pra vocês. A Escola de Discipuladoras nasceu em julho do ano passado, como eu falei. Nasceu no coração de Deus, pra nós, né? Não pensem que é só vocês que aprendem, tá? Aqui comigo. Eu também aprendo muito com vocês. Durante essa jornada eu tenho conhecido muitas de vocês. Muitas conversam comigo. E eu tenho me surpreendido com as histórias de vocês, né? Tudo que eu vejo que Deus está fazendo na vida de vocês está me deixando muito feliz. Amém? Amém, Sandra. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, né? Deus sempre reserva o melhor pra gente, quando a gente precisa, né? Shalom, Andréia. Seja bem-vinda. Meninas, olha, hoje nós vamos falar da hospedeira, né? Na aula 3. E essa aula também vai ser uma aula muito especial, porque essa aula tem uma lição muito especial que vocês vão fazer. Uma tarefa muito especial. Na tarefa da aula de hoje, eu gostaria que nenhuma de vocês deixassem de fazer. É uma tarefa muito importante, tá? Mas pro final da aula eu vou explicar. Claro que a gente vai dar aula primeiro, tá bom? Amém, Andréia. É isso aí, é pra anotar tudo. Anota tudo, porque tudo que eu não disser, pela minha falha humana, o Espírito Santo vai acrescentar, né? E sempre que vocês lerem, relerem essas anotações, vocês vão lembrar e o Espírito Santo vai acrescentar muita coisa ainda para vocês, amém? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Mulher Mais. Sejam todas bem-vindas, meninas. Nós já vamos começar. Eu vou orar, tá bom? Se tiver mais alguém aqui que chegou hoje, que ainda não me conhecia, tá? Tá chegando hoje, tá assistindo a primeira aula hoje ainda, não tem problema nenhum. Só de colocar aí pra eu saber quem é que tá chegando hoje. Tá bom? Enquanto isso eu vou orar e eu vou dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, tá? Boa tarde, Solange, a paz. Senhor Deus e Pai, Deus amado e querido e santo, muito obrigada por essa tarde. Mais uma vez estamos juntas aqui, Senhor. Mais uma vez estamos juntas e reunidas aqui, Senhor, para falar da Tua Palavra, para aprender mais da Tua Palavra. Nessa tarde, meu Senhor, eu peço que o Senhor esteja conosco. Sê conosco nessa tarde, meu Pai. Precisamos tanto te ouvir, Senhor. Precisamos tanto aprender mais de Ti, Senhor. Fala com cada uma de nós. Que essa tarde seja uma bênção, Senhor. Não porque eu esteja ministrando essa aula, mas porque o Teu Espírito, Senhor, tem algo a dizer a nós. E nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, eu te agradeço por cada uma que está aqui. Deus e o Senhor nunca nos dispensa de mãos vazias, Senhor. Que nessa tarde nós possamos aprender, que o Senhor possa, Senhor, falar nos nossos corações, abrir o nosso entendimento, Senhor, e que a semente da Sua boa palavra venha brotar em nossos corações nessa tarde. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neide, chegou hoje, Neide. Glória a Deus, seja bem-vinda, tá? Chegou, Vanzinha. Vanzinha, não me deixe. Gente, ó, Van Chene, vocês estão vendo aí? Essa de laranjinha aí em volta? Pois é, a Van também é o nosso suporte, tá? Qualquer pergunta que vocês forem colocando aí, a Van vai olhando e vai respondendo pra vocês também. Vai me ajudando aqui, tá? Qual é o tema de hoje? Hoje é a hospedeira. Hoje nós vamos falar da hospedeira, amém? Olha, hoje a nossa leitura está no livro de Josué. Então, já tá com a Bíblia aí? Pega a Bíblia aí já, abre no livro de Josué, no capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Josué, nós já vamos iniciar.
Meninas, deixa eu dar um recado aqui muito importante. Algumas meninas, sempre que acaba a aula, eu abro o grupo uns 10 minutinhos, tá? Para vocês lá falarem o que vocês estão achando do curso, ou dizer as impressões da aula que vocês tiveram, né? Colocar ali o que vocês quiserem colocar. E algumas meninas ontem me perguntaram sobre o curso Líder de Excelência, querendo saber o valor do curso. Eu não vou falar o valor do curso agora, primeiro, porque o suporte está trabalhando nele e numa promoção para vocês. E segundo, porque senão a gente vai tirar o foco do curso gratuito. E essa não é a minha intenção agora, tá? Eu não quero tirar o foco do curso gratuito, não. Eu quero que a gente primeiro se atente a esse curso. Vamos fazer esse curso com carinho, vamos aprender dele, tá? E quando a gente for terminando, quando chegar mais pra frente, mais pra segunda, terça-feira, aí eu falo mais sobre o curso Líder de Excelência. Mas vamos agora aproveitar, tá? Bastante o nosso curso gratuito, tá bom? Tem bastante coisa ainda aí pra gente olhar, tá? Isso aí, ó, a Mel já tá com caderninho e caneta postos. Todo mundo, caderninho e caneta postos. Podemos começar? Vamos começar então, amém? Então, ó, a Bíblia é aberta no livro de Josué, capítulo 2. Eu imagino que você já tem uma ideia de quem seja essa hospedeira, né? Você já deve ter uma ideia de quem é. Vocês são espertas. Vocês são espertinhas, né? Então tá. Então vamos lá. Eu vou ler aqui. Deixa eu abrir aqui a documentação do computador. Enquanto as meninas vão entrando aí, tá? Se tiver, gente, alguma pessoa que vocês conheçam, que vocês sabem que agora de tarde tá lá de mole sem fazer nada, né? E você, poxa, vou mandar essa live pra irmã fulana. Pode, vai lá, manda a live pra irmã fulana, manda a live pra irmãzinha lá da igreja, a pessoa que você sabe que tá precisando se alimentar um pouquinho mais da palavra, tá precisando de um, né, de um ânimo pra levantar. Pode compartilhar, tá? Compartilha a live com elas, em nome de Jesus, tá bom? Pois é, Dorcas, ó. Dorcas já pegou o time aí, ó. Raabe, glória a Deus. Nossa hospedeira é Raabe, vamos falar dela hoje, tá bom? Então vamos lá, Josué capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10 e 11, tá bom? Josué capítulo 2, versículos 10 e 11. Nós vamos ler isso antes de eu entrar propriamente aí na aula sobre Raabe, tá bom? Então vamos lá. Josué capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? É um versículo muito conhecido, né? Para compartilhar, gente, é só clicar nesse aviãozinho aqui, ó. Nessa gaivotinha aqui, ó, tá? Na gaivotinha. Aí vocês conseguem compartilhar, tá bom? Amém. Então, meninas, esse versículo aqui é muito conhecido, né? E como a Dorcas já falou ali, essa fala é da Raabe. Nós vamos ver hoje sobre essa hospedeira, sobre Raabe, tá bom? Meninas, o e-book de vocês tá muito legal, tá? Tá bem lindinho. Depois que a gente terminar a aula, eu vou fazer vou filmar aqui pra vocês, aqui no meu computador, como é que tá o e-book que vocês vão receber, tá? Tá bem bonitinho ele, tá? Gracinha. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus, a hospedeira. Gente, a gente na igreja já ouviu falar muito de Raabe, né? Ou nem tanto assim, mas Raabe é uma personagem muito conhecida de nós, né? A gente conhece muito bem a Raabe, a gente já ouviu falar muito de Raabe,
né? Que ela foi aquela que hospedou os espias, né, do povo de Deus, aquela coisa toda. E o que acontece? A história dela ali vai acontecer, tudo acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito. Então o povo de Deus já tinha sido liberto do Egito. Então o que acontece? Moisés levou esse povo pelo deserto, aí Moisés morreu, e aí Josué assume o lugar de Moisés, né? Maravilha! Josué está na liderança daquele povo ali. E então, qual era a função de Josué? Continuar a caminhada, continuar indo para a terra prometida, tá? A terra que o Senhor havia prometido. Só que, no meio do caminho para a terra prometida, havia um obstáculo. Tinha uma pedra no meio do caminho, né? E essa pedra era quem? Era Jericó. Jericó estava no caminho deles para a terra prometida. E como passar por Jericó sem ter uma grande confusão, né? Eles tinham que passar por ali para poder chegar onde eles queriam. Então, para eles poderem se estabelecer em Canaã, eles precisavam passar por Jericó, não tinha saída, certo? Mas só que, naquela época, as cidades elas eram construídas dentro de muros. Os muros eram uma forma de proteção para as cidades. Só que, diferente do que a gente conhece como muro, né? Os muros daquele tempo eram muros muito largos. Eles tinham muita altura, né? O que eles tinham de altura, eles tinham de espessura, né? Um muro de uma cidade, ele conseguia ser extenso o suficiente na sua largura para se ter uma casa em cima dele. E era muito comum se ter casas sobre os muros. Isso era muito comum. Era como se fosse o povo mais pobre, o povo da periferia, né? Que vivia nesses muros. Então, os muros, além da proteção da cidade, eles também representavam um local de moradia. E era nesse local que Raabe vivia, em cima do muro, né? E Raabe vivia lá com sua família, só que, o que acontecia? Raabe, ela era uma prostituta, e de verdade, tá? Algumas pessoas vão dizer que não, Raabe não era uma prostituta, não. Ela tinha alguma coisa errada na vida dela, mas não era prostituta. Não, ela era sim, tá? O termo que se usa para a palavra prostituta, no caso do livro de Josué, quando se refere a Raabe, é exatamente isso. Ela era uma prostituta, tá? Só que essa prática era muito comum e também a família também convivia com isso de uma forma muito comum também, né? Então ela vivia com sua família e ela também era uma prostituta. Porém, o que acontecia nas cidades naquela época? Além das casas construídas sobre os muros, né? Sobre os muros, havia muitos prostíbulos. Geralmente, as prostitutas da cidade, elas eram muito conhecidas. Por que elas eram conhecidas? Pela profissão, obviamente, né? E também porque os prostíbulos, as casas de prostituição, as casas onde elas se prostituíam, eram locais onde abrigavam pessoas que entravam e saíam da cidade, né? Então, sempre que chegava alguém na cidade, a pessoa passava pelo prostíbulo. E as viagens eram muito comuns entre homens naquela época. Então, como que funcionava o prostíbulo naquela época, além de ser uma casa de prostituição, por assim dizer, né? E uma casa de família, porque a família de Raabe também vivia com ela, tá? O que acontecia ali? Acontecia que o prostíbulo era um lugar, era como se fosse o rádio da cidade, né? Quer saber de notícia nova e fresquinha? Frequente o prostíbulo da sua cidade. Como o prostíbulo era um lugar onde entrava e saíam muitos viajantes, era um lugar de muitas notícias, onde se chegavam muitas notícias e de onde saíam muitas notícias. Então o viajante que chegava no prostíbulo, nem sempre ele ia se prostituir. Muitas vezes ele chegava lá para saber das novas, para saber do que estava acontecendo naquela cidade.
E as pessoas daquela cidade que frequentavam o prostíbulo também queriam saber as novidades que vinham de fora. Porque os viajantes vinham de vários lugares. Então, era um local ali de fofoca quente, né? É um local onde todo mundo ficava sabendo o que estava acontecendo, tanto na cidade quanto fora da cidade. E é nesse contexto que Josué envia os espias para Jericó para saber, ouvir como que era aquela cidade, como aquela cidade funcionava, como era a dinâmica daquela cidade. Os espias iam estudar a cidade para entender como que seria o ataque, como é que eles iam fazer para atacar, para saber se os homens ali eram muito fortes, né? Se a guarda ali realmente era muito armada, se a cidade era muito protegida e por aí vai, para saber de tudo, né? Colher informações. E não havia lugar melhor para eles entenderem o que acontecia ali, qual era a dinâmica daquela cidade, senão a casa de Raabe, que era um local onde apareciam muitos homens. E assim foi, né? Então, nesse contexto todo que a gente vê, Josué foi certeiro em mandá-los para a cidade e eles foram justamente na casa da prostituta Raabe, que era uma mulher famosa ali, todo mundo sabia quem ela era, e é um local estratégico para saber de todas as notícias que estavam acontecendo ali dentro de Jericó. E quando esses espias chegam, eles chamam a atenção de Raabe, porque ela percebe que tem algo diferente no ar. Ora, ela era uma mulher acostumada a ver e a lidar com todo tipo de homem. Então ela sabia quando um homem era da cidade, quando ele não era da cidade, pelas vestimentas, pelo idioma, pela forma de se comportar. Ela sabia até de que região aquela pessoa tinha chegado ali. Da onde que aquela pessoa era. De onde aquele homem era. Amém? Muito bem. E aí o que aconteceu? Nesse contexto aí, haviam 2 homens estranhos andando lá em Jericó, né? E isso todo mundo começou a perceber. Por quê? Porque a notícia espalhou rápido. Da mesma forma que para eles seria muito bom saber de todas as notícias dentro do prostíbulo, por outro lado era ruim também, porque a notícia corria de que tinham 2 homens estranhos no prostíbulo de Raabe, perguntando muito, querendo saber demais, né? E aí as notícias corriam e inevitavelmente chegavam ao ouvido do rei. E foi isso que aconteceu ali nessa história toda, tá? Então, 2 homens diferentes fazendo muitas perguntas, tem alguma coisa estranha acontecendo. Pronto, acendeu o alerta do rei. Por quê? Porque os reis sabiam, né, que naquela época era muito comum eles ficarem vigilantes, porque podiam vir ameaças de tudo quanto era lugar. Então eles ficavam ligados, né? E aí a cidade entrou em alerta e começou a desconfiar que esses espiões estavam lá no prostíbulo de Raabe. Obviamente, né? O óbvio, né? Quem viaja acaba parando lá, esses homens estão lá, né? E aí o que acontece? Esse foi o motivo pelo qual Raabe escondeu os espiões. Por quê? Porque a notícia corre, a cidade entrou em alerta, ela ficou sabendo também, então ela deu um jeito de esconder esses espiões, né? Se ela não se entrega para o governo de Jericó como deveria. Qual era o dever dela como uma cidadã de Jericó? Entregar. Soube que era espia, que era espião, entrega para o governo. Mas ela não fez, tá? Ela não fez isso. E aí, se a gente para analisar essa história, Raabe tinha motivo suficiente para esconder esses homens? Ela não tinha. Primeiro, ela era uma cidadã de Jericó. Se Jericó caísse, ela ia cair junto. Por que cargas d'água essa mulher ia proteger os caras que estavam querendo destruir a cidade que ela morava? Seria algo meio irracional, né? Nessa história aí. Mas foi isso que ela fez. Qual razão para esconder esses homens? Por que fazer isso? Se ela entregasse esses espias,
ela estaria honrando o seu rei, a sua nação, mas ela não fez. Se vocês escutarem algum barulho, gente, me perdoem, tá? Meu vizinho resolveu bater no muro dele. E o muro dele é encostado na minha parte de trás da minha casa. Tanta hora pra fazer isso, ele resolveu fazer isso agora. Só Jesus na causa, né? Então o que acontece? Do livro de Josué, do capítulo 2, do versículo 8 ao 21, ela explica por que ela fez isso, por que ela guardou esses homens. Nesse trechinho que a gente leu aqui, tá puro não, Lismara, só Jesus. A casa tava um silêncio danado, ele resolveu bater no muro agora. Só Deus, né? Vamos lá. O que a gente aprende com essa história toda? Raabe, ela morava num local estratégico, como eu já falei aqui no início. Todas as notícias que se passavam na Raabe sabia. Inclusive, a fama de Josué e do povo de Deus. A fama de Josué e do povo de Deus chegou aos ouvidos de Raabe. Raabe não sabia só da fama de Josué. Raabe sabia da fama de Moisés. Raabe sabia que Deus Todo-Poderoso tinha tirado o povo do Egito, que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho com pés enxutos. Existia um povo muito estranho, muito esquisito, que Raabe nunca viu, mas que vencia todas as batalhas. Que tinha um Deus tão poderoso que foi capaz de abrir um mar. Todas essas histórias sobre Deus, Raabe foi ouvindo ao longo da vida dela. Ela ouviu. E o que acontece com Raabe nesse contexto? Ouvir sobre Deus fez Raabe ter uma fé inabalável. Uma fé que de repente é muito provável no próprio povo de Deus não ter havido uma fé como a dela. Porque ela não conhecia esse Deus, ela ouvia falar dos feitos desse Deus e ela creu. Ela simplesmente creu. Por isso ela guardou esses homens. E ela é extremamente inteligente. Porque o que ela pensou? Esse Deus abriu o Mar Vermelho para esse povo passar. Esse povo não perde uma batalha. Agora tem esse general aí que é Josué, que o cara também bota o terror, né? Vocês acham mesmo que a minha cidade, Jericó, vai dar conta deles? Depois que eu ouvi falar tanto desse Deus, não, eu prefiro ficar com o Deus deles, né? Inteligentíssima. Essa é a verdade, né? Então vamos lá, continuando. Então a fé de Raabe já estava presente mesmo antes de Deus se manifestar a ela com sua bondade. Só pelos grandes feitos do Senhor na vida daquele povo, Raabe já teve fé, né? A fé dela foi suficiente para ajudar os espias a saírem da cidade, a retornarem para Josué ilesos. Então ela os escondeu, né? E aí, o que acontece aqui? Ela pede, obviamente, conhecendo o poder que tem esse Deus, né, de que quando forem... É isso aí, André, ela não perdeu a oportunidade, esperta, né, inteligente. Quando os espias fossem retornar para o povo, ela faz um pedido, tudo bem. Mas eu peço que, por favor, tendo em vista tudo que foi feito aqui por vocês, que vocês guardem também a minha e a minha família. E aí eles dão orientações a ela de como ela seria guardada, né? Ela e a família. E ela faz, obviamente, porque ela não era boba, não é verdade? Ela não era nada boba. E aí eles retornam pra terra e tudo mais, e acontece deles falarem e tal, e a família dela ficar protegida nesse contexto. Jericó é invadida, acontece aquela coisa toda, mas Raabe fica protegida. Mais uma vez a gente vê a mudança de nacionalidade de uma mulher. Ontem a gente viu Ruth. Ruth mudou de nacionalidade, né? Raabe também. Por quê? Porque quando Jericó foi tomada, Raabe
ela ficou ali no meio do povo, ela não foi embora dali. Raabe ficou ali e com certeza ela mudou de vida, porque ela se casou e ela entrou para a genealogia de Jesus, né? Olha como Deus honra a fé de alguém. É muito maravilhoso isso, né? Então vamos lá. Por que Raabe é uma heroína da fé? Por quê, né? Aí a gente fala assim, mas poxa, Raabe mentiu. Mentiu dizendo que os espias não estavam lá, né? Ela mentiu. Como assim ela é uma heroína se ela usou de mentira, né? Se era pro Senhor, então tudo bem mentir? Se é pro benefício do povo de Deus, então tudo bem a gente mentir? E aí, o que vocês acham? Na verdade, Raabe, ela não tinha tido uma experiência com Deus ainda. O fato dela ter mentido era algo muito comum para ela. Quantas mulheres, de repente, já não tinham ido lá no prostíbulo de Raabe procurar os seus maridos? E aí ela enganou dizendo que fulano nunca apareceu aqui. Nunca, você tem um marido maravilhoso, ele nunca apareceu aqui. Quantas vezes Raabe teve que usar de mentira para se proteger e proteger a família dela? Então mentir mais uma vez em guardar os espias, isso era algo comum para ela. Ela ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Ela sabia quem Deus era, porque ela ouvia falar dele, certo? Porém, nesse contexto, a mentira de Raabe era algo que para ela era corriqueiro, era comum. Mentira é mentira e ponto final, tá? Não deve ser dita, né? No caso dela, isso era um hábito, era comum dela, tá? Deus usa o que ele quiser quando ele precisar cumprir os propósitos dele, certo? O interessante é que depois desse episódio, Raabe muda de vida. E por mudar de nacionalidade e de vida, o que acontece com ela? Muda-se os hábitos, muda-se os costumes, não é verdade? O que acontece quando a gente se converte? Quando a gente se converte, o certo, né, seria isso. Você se converteu, você começa a passar por um processo de desintoxicação, reeducação espiritual. Isso que deve acontecer na vida de todo mundo que se converte. Você teve encontro com Jesus, primeira coisa que vai começar é uma reeducação espiritual, uma reeducação de vida. Você reaprende a viver da forma correta. Todos os hábitos nocivos, todos os hábitos errados que você tinha até ali, para você começar a viver de uma nova forma, de maneira diferente. E com certeza isso foi o que aconteceu com Raabe. E aí ela vive no meio daquele povo, ela vai viver num contexto diferente, com valores diferentes, com intencionalidades diferentes. E então ela muda como pessoa. Não tem como não mudar, vivendo sob um contexto desse, né? De fato, ela mudou porque ela se casou com alguém do meio do povo de Deus. E ela foi contada lá na galeria dos heróis da fé, né? E na genealogia de Jesus, ela aparece lá, ok? Então, a vida dessa mulher é transformada, tá? E é interessantíssimo a gente ver isso. Por quê? Porque Raabe, ela tinha tudo para continuar honrando o povo de onde ela vinha. Assim como foi com Ruth, que nós vimos ontem. Mas ela preferiu fazer de forma diferente. Lembra que a gente falou disso ontem? Fazer de forma diferente, fazer da mesma forma, querer mudar tentando da mesma forma não dá certo. Lembra que a gente falou ontem? Pois é, essa era a oportunidade que Raabe tinha de deixar de ser uma mulher marginalizada. De deixar de ser uma mulher que era uma escória para a sociedade, bem dizer, né? Uma mulher sem significância nenhuma para o seu povo. E ela parte para um outro contexto de uma outra nação, onde ali sim, ela passa a ser alguma coisa, né? E ela entra para a genealogia de Jesus. De repente, na cidade onde Raabe vive, Jericó, no meio daquele contexto social, ela nunca ia ter um marido, ela nunca ia ter uma família, constituir família.
A gente sabe que a prostituição, desde sempre, é uma profissão, por assim dizer, que marca as pessoas. Só Jesus dá a oportunidade da gente recomeçar, né? Lembra que eu falei para vocês ontem que o mundo já condena as pessoas? Diz, para esse não tem jeito, para esse não dá mais, né? E na verdade, Jesus sempre diz que pra gente tem jeito, que sempre há oportunidade de recomeço. E foi isso que Raabe fez. Né? Se antes ela não tinha perspectiva de ter uma vida digna, uma vida correta, um marido, filhos, agora, nesse novo contexto, ela tem uma nova oportunidade de viver de forma diferente. Só Deus faz isso, né? Só Deus faz isso, ninguém mais. Amém? Então vamos lá. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína da fé é que ela teve certeza e plena convicção daquilo que Deus é. Porque ela diz, eu sei que o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Entende uma coisa aqui interessante? Raabe, ela ouviu dos feitos do Senhor. E porque ela ouviu de todos esses feitos do Senhor, ela entendeu o poder que Deus tinha. Que ele realmente era Deus. Não esses deuses fajutos que ela conhecia. Tá? E aí acontece aquilo. Daquilo que ele fez e principalmente do seu amor e graça. Ela foi uma testemunha do amor e graça de Deus manifestada sobre a vida dela. O fato do Senhor ter guardado ela e ter dado uma nova oportunidade para essa mulher, né? Então, ela creu na palavra que recebeu. Ela não viu nenhum dos milagres que Deus fez. Isso é incrível. Isso é fé. Né? Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, né? Ela creu. Simplesmente creu. Então, simplesmente ouvindo falar sobre ele e as histórias, ela soube pela fé que ele era um Deus vivo. Amém? Demonstrando que, de fato, a fé se dá pelo ouvir a palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. A gente não vai ter fé ouvindo qualquer coisa e prestando ouvidos para qualquer coisa. Não. A fé vem pelo ouvir. Porém, o ouvir pela palavra. Tá? É por aí que vem a fé. Não é de qualquer coisa, tá bom? Agora, uma coisa importante. A história de Raabe fala para nós de adoção. Olha o Senhor já dando spoiler para nós, né? Desde Ruth, que a gente viu ontem, até Raabe hoje, a gente vê o Senhor fazendo a cultura da adoção, colocando em prática a cultura da adoção, né? Até em Provérbios 31, que a gente viu na primeira aula, quando a gente fala da mulher da sabedoria personificada, a gente vê mais uma vez que quando o livro foi escrito com o objetivo de atender os gentios, né, de alcançar os gentios, como é que o Senhor já tinha a intencionalidade de incluir nós, que não éramos o povo dele, para que nós fôssemos adotados, para que recebêssemos também o direito de sermos filhas. É incrível como Deus trabalha de maneira muito completa, né? Muito, muito completa. A gente fala que a gente hoje está vivendo na era da graça, né? E a gente olha uma história dessa, a gente percebe como a graça de Deus se manifesta o tempo todo no Antigo Testamento. A graça de Deus se manifestando na vida de Ruth. A graça de Deus hoje se manifestando na vida de Raabe. A graça de Deus se manifestando quando o livro de Provérbios é escrito para alcançar os povos gentios. É a graça de Deus se manifestando o tempo todo. O tempo todo. Isso é muito maravilhoso. Isso deveria ser um dos principais motivos para a gente não desistir de estar com Ele. Porque para quem se mantém fiel como Ruth, e para quem tem uma fé inabalável como a fé de Raabe,
Deus nunca é devedor de homens. Deus sempre retribui aquilo que a gente dispensa a Ele. Isso é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso de ver, de saber. Então, a gente vê, depois vocês leem com calma, o livro de Hebreus no capítulo 11, onde ela é citada, onde ela é lembrada. Como a gente quer ser lembrada? Quem desiste não é lembrada. Como você quer ser lembrada? Você quer que amanhã ou depois os seus filhos, os seus netos, as pessoas por quem você já fez algo, por quem você já trabalhou, você quer ser lembrada como? Como alguém que fez realmente diferença na vida de alguém? Ou você quer ser lembrada por aquela que desistiu no meio do caminho? Você quer ser lembrada como Raabe está sendo lembrada hoje por nós? Olha quanto tempo depois a gente está falando de Raabe. Eu acho que nem ela imaginava que ia ser tão lembrada. Mas é assim que Deus faz. De repente, o que você faz, você está achando muito pequeno. Muito pequeno. De repente, o que você faz, você diz assim, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas é algo tão pequenininho, algo tão sem expressão. Será que vale a pena eu me desgastar por isso aqui? E são nessas pequenas coisinhas que Deus está presente. Assim como Ruth não fazia ideia do que Deus ia dar para ela depois de tudo, Raabe não fazia ideia do que ia acontecer com a vida dela com esse gesto. Mas a mania que a gente tem de dimensionar as coisas, de achar que tudo que tem um grande vulto, que tem um grande... tudo que é muito visível é sinônimo de vitória, sinônimo de que Deus está ali. Não se engane. Nem tudo que reluz, como já diz o ditado, é ouro, né? Nem tudo que a gente vê por aí muito lindo, muito belo, muito grande, né? Muito vultuoso, com muita expressão. Isso não é tudo. O quanto você consegue transformar a vida de alguém? Se você é um agente de transformação na vida das pessoas, como é que você vai ser lembrada depois? Você não vai ser lembrada pelo monte de coisa que você fez. Você vai ser lembrada por uma pessoa que você ajudou a sair da lama. Uma pessoa que você estendeu a mão. Uma pessoa que você ajudou a mudar de vida. Uma pessoa que todo mundo disse pra ela que não tinha jeito, mas que você insistiu porque você falou, não, tem jeito sim, pra Deus tem jeito. Entende qual é a sua posição? Entende o que você está fazendo? Entende que o que Deus entregou para você fazer não tem a ver com você? Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. O que Deus entregou na sua mão para fazer não tem a ver com você. Não tem. O que Deus entregou para você fazer tem a ver com as pessoas que vão ser beneficiadas com o que Deus deu para você. É sempre sobre os outros. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Tudo que você quer que o Senhor te dê ministerialmente é para o benefício de alguém. E detalhe, agora eu tô falando para aquelas que têm chamado para liderança, mas estão fugindo. Estão dizendo que não quer, não dá, não é a hora, assim, não. Tá fugindo, arrumando um monte de desculpa, procrastinando e fugindo daquilo que Deus quer que você faça. Escute uma coisa,
Isso que você está retendo não é seu. Isso que Deus entregou para você fazer e você está retendo não é seu. Você não tem o direito de manipular isso como se isso fosse seu. Não tem. Deus confiou em você. Deus entregou um ministério na sua mão. E você está querendo se dar ao luxo de dizer que não vai fazer. Eu amo você, tá? Mas só que eu preciso dar uma cajadada aqui de vez em quando. Então escute o que eu tô dizendo. Isso que Deus entregou para você não é seu. É para você ser uma boa mordoma daquilo que Deus te entregou e distribuir para os outros. E ajudar os outros. E assistir os outros. E servir os outros. Isso não é seu. Mas só que você está agindo como se esse chamado fosse só seu. Aí você bota numa caixinha e diz que agora não. Agora não. Agora eu não quero não. Só que não é assim. E o dia em que a gente vai ter que prestar contas disso que recebemos, dos talentos que você está enterrando, tá chegando. Porque Jesus está voltando. Aí tem gente que fala, eu já vi gente falar isso pra mim. Eu falei, irmã, não faz isso, tá enterrando talento. Ah, Jesus sabe. Não, pra mim não dá não. Jesus sabe? Jesus sabe mesmo. Ele sabe, ou se sabe. Então entenda que tudo que Deus dá pra gente de dom, de talento, não é pra gente dizer, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Não. É pra serviço. É para serviço. Então sirva. Uma vez eu ouvi uma frase, nunca mais esqueci. Quem não nasce para servir, não serve para viver. Amém? Quem não nasce para servir, não serve para viver. Só não esqueça nunca, nunca, de que tudo que Deus dá para você, um dia você vai ter que prestar conta sobre o que você fez com isso. O que você fez com isso que foi entregue para você? E se eu fosse você, eu botava a sua mão na consciência e eu corria logo. Porque você não tem tanto tempo assim. Olha para o mundo ao seu redor e vê o caos que tá. Mas, Dayana, o que Deus me deu para fazer é uma coisinha de nada. Sabe? Eu tenho que ir lá na igreja só domingo e ir lá e ficar na portaria. Ou então eu tenho que ir só na igreja no domingo e limpar o banheiro da igreja. Ou então, faça como para o Senhor. Isso, você está dizendo que é pequenininho? Você está dizendo que é pequenininho. Você que está dimensionando as coisas, dando mais ou menos importância às coisas. Que olha alguém com o microfone em cima do púlpito e acha que aquela pessoa é o máximo, é o suprassumo da santidade, porque está lá em cima. Que o que ela está fazendo lá é mais importante do que o que você está fazendo nos bastidores. Isso é uma coisa que você botou aqui. Deus nunca falou isso. Que é menos importante o que você está fazendo. E cada um recebe a medida que aguenta carregar. Se você ainda não consegue pregar na frente de 30 mil pessoas, Deus não vai fazer isso. Deus vai dar para você a justa medida. Deus entrega para nós a justa medida. Exatamente aquilo que a gente tem capacidade. E na história de Raabe, o que ela conseguia fazer no momento era aquilo. Esconder os espias e depois dispensá-los para que eles voltassem ao povo dele. E com isso, ela, claro, obviamente, não perdeu tempo, pediu proteção para si e para sua família. E por conta da fé dessa mulher, ela foi salva. Ela foi salva. Entende, meninas? Não é só fazer uma coisinha na igreja. Não é só fazer uma reuniãozinha na igreja. Não é só gerenciar um grupo. Sabe? Não é só gerenciar uma equipe. Não é só isso. É ser uma boa mordoma daquilo que Deus te entregou. Sabe? É dar conta para Deus depois do que você recebeu.
Enquanto a gente fica achando que tem tudo a ver com a gente não se movimenta. A gente paralisa, fica com medo de agir, de fazer o que tem que fazer. Por que a gente fica tão insegura? Porque a gente acha, sabe o quê? Que é sobre a gente. Ai, mas eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo. Porque você tá achando que é sobre você. Mas não é sobre você. É sobre você entregar aquilo que Deus colocou pra você para entregar. Você é o quê? Você é rio. Você não é represa. Você não tem que reter nada. Você tem que entregar o que Deus mandou você fazer. Servir com excelência o que você tem que fazer. Para poder prestar contas. Amém? Prestar contas a Deus do que você fez. Tá? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não leio a Bíblia e não entendo nada. Vai estudar, minha querida. Eu falei isso aqui essa semana e eu tô repetindo. Se eu tô repetindo é porque Deus tá mandando eu repetir. Amém? Pode começar a parar de colocar essa história de que é porque eu não sei o que leio, não consigo entender, é porque eu não tenho tempo para orar. A gente arruma desculpa para tudo. Tudo a gente arruma desculpa. É porque eu não sei tanto, é porque o pouquinho que eu sei, acho que não sei se vai ajudar, é porque a gente arruma um monte de desculpa. Um monte. Só que naquele dia, quando a gente estiver de pé na frente do Senhor, não vai ter desculpa, não. Vai ter, não. Vai ter desculpa nenhuma. Nenhuma. Não vai ter que botar culpa, não vai ter chance de colocar a culpa em ninguém. Não fiz porque o pastor não deixou. Não fiz porque a irmã não sei, brigou comigo. Não fiz porque não vai ter desculpa naquele dia. Não vai ter nada. Nada. Vai ser totalmente diferente. Ou seja, ou a gente toma a nossa posição agora, como fez Raabe, e faz o que tem que fazer, ou então, queridas, a gente tá perdendo o nosso tempo na igreja, achando que tá fazendo uma grande coisa e não tá fazendo nada. Mas, Daiana, eu estou indo na igreja para poder servir a Deus. E como é que se serve a Deus? Pega isso. Como é que se serve a Deus? Se serve a Deus servindo as pessoas. Quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Entenda isso, tá? Você só serve a Deus quando você está servindo as pessoas. Se você não está servindo as pessoas, você está se enganando achando que está servindo a Deus. Ponto final. É isso. E o que a gente aprende com Raabe? Que uma líder de alto valor faz o que precisa ser feito. Uma líder de alto valor faz o que precisa ser feito. Vou repetir a frase de uma professora minha de um curso que eu faço. Ela fala o seguinte: adolescente faz o que quer, adulto faz o que precisa. Não somos mais meninas, tá? Adulto faz o que precisa. Adolescente faz o que dá na telha, o que dá vontade, quando não quer não faz, quando não quer faz. Adulto faz o que precisa ser feito. Tá? E ó, sem murmurar. Porque se fizer murmurando também já foi, já acabou. Já não tem mais, não adianta. Amém? Então vamos lá. E a gente aprende também a ter uma fé inabalável. Com ela, uma líder de alto valor, a gente aprende o quê? A ter uma fé inabalável, a crer que Deus é poderoso e também que princípios divinos estão acima de qualquer coisa. Raabe foi um exemplo magnífico para nós de que foi uma prostituta que não se vendeu. Olha que lição na nossa cara, né? Olha que lição na nossa cara. Que não se vendeu. Os princípios divinos estão acima de tudo. Tenha integridade. Seja fiel a Deus. E seja íntegra naquilo que Ele te entregou para fazer. Quando eu digo integridade, é não se mover conforme o vento bate. Ser levado por qualquer vento de doutrina. Não ter firmeza.
naquilo que Deus entregou você para fazer, naquilo que Deus já confirmou para você. Qualquer coisinha que sopra no teu ouvido, você cai, você é jogada de um lado para o outro como folha seca. Não é isso que Deus quer de nós. Para ser líder top de linha, para ser líder de alto valor, você tem que saber quem você é e ter certeza do que Deus chamou você para fazer. Porque quem tem certeza não vende princípios divinos em troca de aprovação. E faz o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Se Raabe não intercedesse por sua família, a família de Raabe e Raabe ia morrer. Se Raabe não abrisse os olhos para o verdadeiro Deus, ela também ia perecer. Aí a gente aprende sobre isso. Se manter íntegra, se manter fiel àquilo que conheceu sobre Deus. O que você sabe sobre Deus? O que você entendeu sobre Deus? O que Deus já revelou da face dele para você? Se mantenha íntegra nisso. Amém? Uma mulher acostumada a vender o próprio corpo não se vendeu sobre aquilo que ela tinha convicção de que aquele Deus era Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso ensina e muito para nós. Não é verdade? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mesmo sendo quem ela foi, ela não se vendeu. Desse jeito aí, Andréia. Glória a Deus por isso, né? Deus nos ama demais, por isso nos corrige. É verdade. Olha só, meninas, tenham medo, temam quando Deus parar de corrigir, tá? Quando Deus para de corrigir a gente é porque ele largou de mão. Enquanto ele tá corrigindo é porque ele ainda acredita em nós, porque ele ama, tá? Porque o pai, ele só corrige o filho porque ele ama, tá bom? Guarde isso. Preparadas para anotar a nossa tarefa? Vamos anotar a nossa tarefa de hoje. Essa tarefa de hoje, meninas, é muito especial, tá? Eu gostaria mesmo do fundo do coração que vocês fizessem essa tarefa. Eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer. Prestem bastante atenção, tá? Depois que a aula terminar, eu vou colocar a descrição da tarefa dentro do grupo. Podem ficar tranquilas. Mas prestem atenção agora no que eu vou dizer, tá bom? Posso falar? Se eu puder, me dá um ok aí. É verdade, Dorcas. Bem capaz mesmo, né? Porque já pensou você ouvir falar de Deus, né? Mas aí depois você ter contato com o povo que era o povo dele, deve ter sido muito emocionante para ela. Verdade. Ok? Maravilha. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Vou deixar tudo em silêncio aqui para não ter distrações. Então vamos lá. Tarefa de hoje vai ser o seguinte. Eu sei que vocês devem ter muitos sonhos na vida de vocês. Sonhos de realização pessoal. Sonhos de realização pessoal. Sonhos, né? Vontade de concretizar algumas coisas. Aquele desejo de concretizar, de fazer algo, de realizar algo, né? Oi, pastor! Amém! Que boa visita! Amém! Vamos lá! Qual vai ser a tarefa de vocês? Dessa vez eu quero que vocês pensem em sonhos ministeriais. O que vocês pensam que Deus chamou você para fazer? Você tem sonho de alguma coisa? Você tem sonho de fazer alguma coisa na obra de Deus? Qual é o sonho que você tem com relação à obra? Sonhos pessoais eu sei que você tem, tá bom? Não tem problema, eu sei que você tem sonhos pessoais. Mas sonhos com relação àquilo que você pode fazer para a obra de Deus. Daquilo que Deus pode usar você para fazer. Quais são os sonhos que você tem com relação a isso?
Pensa nisso. Só que vocês vão fazer o seguinte. O que você pode fazer? Você pode fazer. Porque o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Amém? Mas o que você pode fazer para ficar mais próxima desse sonho acontecer? Desse sonho se realizar? No que você pode se mover para que você comece a, de fato, caminhar para a realização desse sonho, para que esse sonho um dia aconteça, para que ele se concretize. O que está sob a sua responsabilidade para mudar isso, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel solto, não quero que escreva no caderninho, tá? Um papel solto, vocês vão precisar de duas coisas. Um papel solto, uma folha de caderno que seja, e um envelope, tá? Quem não tem envelope, pode fazer um envelope, não tem problema. O fato é que isso que vocês vão escrever vai ficar guardado nesse envelope, tá? Então, o que você vai escrever? Nesse papel você vai colocar os seus sonhos ministeriais e o que você precisa fazer para alcançar esses sonhos. E isso que você precisa fazer, isso pode demorar quanto tempo? Isso pode ser em curto prazo, por exemplo, 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ou isso que você está pensando, de repente, ia precisar de um prazo maior para concretizar. Um prazo de 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Ou não. Ou, de repente, isso que você está pensando, que você sonha ministerialmente, precisaria de pelo menos um longo prazo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Quanto tempo esse sonho que você tem iria demandar do seu esforço para se dedicar para que isso acontecesse? Então vocês vão escrever isso. O meu sonho ministerial é fazer isso, 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 isso. Aí você vai pensar assim, bom, para fazer isso, o que eu preciso fazer? Bom, para fazer isso, eu preciso disso, preciso fazer aquilo assim, assim, assim. Eu vou dar um exemplo mais claro então, tá? Para clarear a mente de vocês. Vamos lá. Vamos supor que o meu sonho ministerial seja... Deixa eu ver. Meu sonho ministerial é dar aula de escola dominical na igreja. Eu tenho um sonho de dar aula de escola dominical para crianças na igreja. Vou dar exemplo, tá? Quero muito dar uma aula de escola bíblica dominical para crianças. Eu quero trabalhar com crianças na igreja. Eu ainda não trabalho, mas eu quero trabalhar. Beleza. Como que eu posso me mover para que isso aconteça? Bom, para eu dar aula de escola dominical para crianças na igreja, primeiro, eu acho que eu tenho que me preparar, né? Porque eu não sei bem como que faz isso. Eu tenho muita vontade, né? Mas eu não sei muito bem. Então, de repente, fazer um cursinho, ou de repente conversar com um pastor da igreja para ver o que precisa. De repente, reunir algumas irmãs para a gente conversar, para saber como que a gente pode montar um ministério infantil na igreja. De repente, conversar com as mães das crianças na igreja para saber como é que elas gostariam que tivesse uma escolinha na igreja. Algumas coisas eu sei que eu posso fazer. E também posso orar em prol disso, para o Senhor me dar ideias de como eu posso trabalhar com essas crianças. Maravilha. Depois você vai pensar o seguinte: quanto tempo eu preciso para que isso aconteça? Entre falar com o pastor da igreja, conversar com algumas irmãs para me ajudar, ver se o pastor aprova e começar a montar essa classe infantil, eu acho que eu vou precisar de 1 mês, 2 meses para isso acontecer. Entende? É isso que vocês vão fazer, tá? Primeiro colocar qual o objetivo, o sonho ministerial de vocês, o que você vai precisar fazer para que ele aconteça e quanto tempo vai demandar para você colocar em prática. Eu só vou conseguir colocar em prática daqui a 1 ano. Tudo bem, não tem problema. Pro meu sonho, só vou conseguir colocar em prática mês que vem. Não tem problema. Tá bom? Deu para entender? Depois de escrever isso no papel, vocês vão dobrar o papelzinho, dar uma lida, ver direitinho se tá tudo certinho, dobra o papel, coloca no envelope, põe no envelope e vocês vão lacrar esse envelope.
Dai, como que eu vou lacrar? Você vai colar o envelope. Cola o envelope, ninguém abre, nada. Coladinho, tá? E o envelope lá e o papelzinho lá dentro do envelope. Fora do envelope, vocês vão escrever o nome de vocês. Escreveu o nome de vocês no envelope? Maravilha. Dai, o que eu faço com esse envelope agora? Vocês vão pegar esse envelope e vão entregá-lo para uma pessoa de confiança. Pensa numa pessoa de confiança de vocês. Pega esse envelope, entrega para essa pessoa e explica para ela. Fulano, olha, eu tô te entregando esse envelope é meu. Mas é porque eu estou fazendo um curso e nós temos uma tarefa. E a tarefa é esse envelope aqui. Só que eu não posso ficar com ele. Eu preciso que você guarde esse envelope para mim. E só me entregue quando eu te pedir. Aí a pessoa vai perguntar, né? Claro. Tá, tudo bem, mas quando que você vai me pedir esse envelope? Aí você vai dizer, daqui a 1 mês, você vai me devolver esse envelope. Quando for a data, você vai saber porque eu vou te perguntar. Uma sugestão. Fora do envelope, escreva o nome de vocês e coloca a data que vocês escreveram aqui. 1 mês depois, essa pessoa vai devolver o envelope para você. Você vai pedir para ela o envelope. Tá bom? Entendido? Qualquer dúvida, fale agora. Pode falar. E se hoje eu já vivo a realização desse sonho? Você não tem nenhum outro? Você já realizou um sonho lindo, maravilhoso. Só que você tá viva, né? Você tá viva. Então novos sonhos sempre vêm. Será que não existe outras coisas que você também gostaria de realizar? Pensa sobre isso, tá? Perguntas, meninas? Se tiverem perguntas, podem fazer. Amém, Lismar. Olha, glória a Deus, né? Avançar mais um pouco, isso aí. Todo mundo entendeu muito bem? Tá tudo certinho? Alguém quer que eu explique novamente? Pode deixar que eu vou botar essa descrição todinha no grupo pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Quem entendeu, dá um ok aí pra eu saber. Que a aula já foi, gente. 5:10 já. É mesmo, Ruth? Que legal. Que legal. Deixa eu tirar aqui. Ok? Checklist? Amém. Glória a Deus. Que bom. Muito bom. Então não esqueçam do envelope não, gente. Ainda que o curso acabe, que ele vai acabar dia 8, né? Vocês ainda estarão vivendo esse curso. Então, depois de 1 mês, não esqueçam de pedir a carta para a pessoa da confiança de vocês. Tá? Isso aí, é hora da ação. Isso aí, é para agir, tá? Essa tarefa vai ser um pouquinho a longo prazo, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. E quando você tem um sonho ministerial e já tentou de todas as maneiras colocar em prática e você é impedido de fazer, o que fazer nesse caso? O que você tem orado sobre isso? Além de tentar fazê-lo, além de tentar fazer isso, colocar em prática, o que você tem orado? Você teve respostas de Deus? O porquê que isso está acontecendo? Tem que buscar respostas do Senhor. Busca respostas do Senhor, tá? Por que está acontecendo isso? Por que você tenta e não consegue? Tá? Vai ter que orar. Orar e pedir de Deus, entrar em propósito de oração e saber por que você não está conseguindo, tá? Tem algo acontecendo e você tem que saber o que é, tá bom? Mudar de ministério? Ah, Lismara!
Dona Lismar, ai, ai, ai. Tá bom, meninas? Então, ok, tudo certinho, nenhuma dúvida? Tá bom. Se quiserem tirar foto da cartinha lacrada, gente, eu não quero ver nada escrito de vocês dessa vez, tá? Não quero, tá bom? Escreve, fecha. Se quiser tirar uma foto do envelope lacradinho, coladinho, pode tirar a foto e me marcar, tá bom? Pois é, né, Lismara? Tá certo? Quem quiser tirar foto, pode tirar. Não tira, pelo amor de Deus, vou repetir isso. Não tire foto da sua cartinha aberta. Não faça isso, tá? Fecha, lacra, cola bonitinho. E aí sim, depois de lacradinha, você pode tirar a foto, tá? Eu vou colocar no grupo de inscrição, tá? Pode deixar. Tá bom, meninas? Nalva, que bom ver você aqui, Nalva. Saudade de você, mulher. Mulher tá trabalhando da beça na obra, dona Nalva. Dona Nalva tá voando. Amém? Então tá bom, meninas. Vamos lá, vamos encerrar a aula de hoje. Amanhã, de novo, às 16, tá? 16 horas amanhã também, tá certo? Amanhã é sábado, né? E amanhã é aniversário do meu maridão. Amanhã estou em comemorações aqui. Aniversário dele vai ficar mais velho. Mais velho não, mais belo. Tá bom? Vamos orar para poder encerrar aqui e entregar vocês. Vou dar um spoiler para vocês do e-book que vocês vão receber, tá? Ah, sim, Nalva, sim. É porque eu sinto saudade de ver você aqui. Por isso que eu perguntei. Amanhã é dia de brigadeiro. Gente, eu amo brigadeiro. Misericórdia, Senhor. Ih, que bom, Nalva. Dia 20? Glória a Deus, isso aí. Bem, meninas, vamos orar pra gente poder ir? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa tarde de aprendizado, essa tarde onde o Senhor fala conosco mais uma vez. Pai, não nos deixe perder nada do que foi dito aqui. Oriente as suas filhas, Senhor, nessa tarefa onde elas vão expor, Senhor, o seu chamado, o seu desejo ministerial, aquilo que elas têm vontade, que elas anseiam fazer, Senhor, aquilo que elas sonham. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes os sonhos que nós temos primeiro nasceram no seu coração, Senhor, e depois o Senhor coloca em nós. Pai, oriente as suas filhas nessa atividade e abençoe a cada uma delas, Senhor, que amanhã mais uma vez nós possamos estar aqui juntas para mais uma aula, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? É, tia Ney, vai comer bolo? Quem sabe, né? Amém, meninas? Olha, quem quiser falar mais alguma coisa, fale, que eu vou encerrar, tá? Amém. Amanhã eu vou postar. Amanhã eu vou ver se eu consigo achar ele pra fazer um stories comigo. Ele não gosta, gente. Ele não gosta de rede social, não, mas eu vou tentar. Ó, beijocas e pipocas, e a gente se vê amanhã, tá, meus bens? Beijão. Dia 8, Vivian! Que lindo! Me lembra, hein? Pra gente bater parabéns pra você aqui, hein? Que eu ia mostrar o quê? Mostrar alguma coisa? Eu falei que eu ia mostrar o PDF, o e-book que vocês vão ganhar no final. Eu vou mostrar no Stories, tá? Pode deixar. Acompanhe os Stories aí que vocês vão ver, tá bom? Quer bolo, Lispara? Tá certo. Meninas, agora fui, ó. Beijo, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Eu vou lá no grupo falar com vocês um pouquinho, tá? Pode deixar. Beijo.